Graça e paz para todos, da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, este é o canal O Renovo da Palavra. Este canal foi criado para te ajudar a compreender a escatologia bíblica. Por isso eu te peço, se ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like nos nossos vídeos, participe aqui embaixo nos comentários, compartilhe nosso trabalho nos grupos de WhatsApp da sua igreja, entre seus amigos, seus contatos, e assim nós estaremos divulgando a palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma série de mensagens, uma série de vídeos, sobre as 70 semanas do profeta Daniel. Nesta oportunidade, dando continuação a esta série, eu gostaria de falar um pouco sobre as consequências da morte do Messias. A profecia das 70 semanas, ela previu com muita exatidão a chegada do Messias no país de Israel. Porém, nós sabemos que Israel não recebeu Jesus como Messias. A nação rejeitou mesmo. Não só rejeitou, como ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi tirado. Mas a profecia, gente, ela não só previu com exatidão a chegada do Messias, a morte do Messias, mas ela previu também as consequências por este ato. Eu vou ler rapidinho para você, Daniel capítulo 9, versículo 26, que diz assim: E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe com a letra P minúscula, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim, o fim da cidade, será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Ok, este é o trecho da profecia das 70 semanas. Quando a gente sai daqui e vamos até o Novo Testamento, por exemplo, em meio ao sermão de Jesus, nós vamos ver como isso daqui se expandiu. A profecia das 70 semanas estava nos lábios de Jesus o tempo todo, quando ele pregava sobre o sermão profético, quando ele aplicava, melhor dizendo, o sermão profético. Esta profecia também estava no coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Eu gostaria de ler para você, já que estou falando sobre as consequências da morte do Messias, Mateus capítulo 21, versículo 43, para nós começarmos a compreender que a morte do Messias haveria de trazer sérias consequências para o povo judeu. Veja bem o que diz este versículo. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Você pode ler depois com calma todo o contexto, pois ele está falando sobre a morte do Messias e as consequências que haveriam de vir. Esta aqui é a primeira que eu identifiquei. O reino de Deus seria tirado do povo judeu e seria dado a um outro povo. Quando Jesus inicia o sermão profético em Mateus 23, eu vou ler para você o versículo 34 e mais alguns versículos dentro do contexto do sermão profético. Gente, é aqui que inicia o sermão profético, tá?
Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que, observe bem, sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Observou bem? Jesus prevendo a destruição de Jerusalém e deixando muito claro que haveria de vir sobre eles consequências gravíssimas por causa da morte do Messias. Lucas, capítulo 21, versículo 22 até o versículo 24. A terceira consequência descrita no Novo Testamento em virtude da morte do Messias. Olha só, gente. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então nós vimos aqui, nesses 3 textos que li, alguma coisa relacionada com as consequências pela morte do Messias. O reino de Deus foi tirado dos judeus. Nós vimos a segunda grande diáspora surgindo, sendo profetizada para o povo judeu. Eles haveriam de sofrer a segunda grande diáspora. Ainda eu gostaria de ler para você Mateus, capítulo 27, versículo 25, onde o próprio povo judeu atraiu sobre si as consequências pela morte do Messias. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ok. Voltando à profecia das 70 semanas. Existe aqui no texto algumas considerações que eu gostaria de compartilhar com você através deste vídeo. Nós já vimos lá no contexto do Novo Testamento. É claro que existe mais coisa, mas ali nós resumimos para o vídeo não ficar muito longo. Alguma das consequências. Mas o texto, gente, ele nos dá mais informações. Ele fala que o povo do príncipe haveria de destruir a cidade. Vamos parar só um pouquinho aqui. Quem haveria de destruir a cidade e o santuário? Gente, quem destrói, ou quem destruiu, pois já aconteceu, não foi o príncipe. O príncipe, ele não veio. Os textos que li para você no Novo Testamento, eles tiveram seu cumprimento no ano 70 DC. E nesta ocasião, quem destruiu a cidade e o santuário foi o povo do príncipe, ou seja, foi o Império Romano. Alguns irmãos também futuristas estão ensinando aqui na internet. Eu respeito muito o ensinamento dos irmãos, porém eu não corroboro, que existe possibilidade do príncipe vir de uma outra etnia. Observe bem a preposição do príncipe, indicando
a etnia da qual o príncipe virá. Nós cremos que é de Roma. Mas alguns irmãos acreditam que existe a possibilidade do príncipe vir de uma outra etnia. Qual seria esta outra etnia? E de onde eles tiram esta fundamentação, estes fundamentos para poder então ensinar isso? Porque Flávio Joséfo, gente, ele nos informa através dos seus livros que Roma juntou pelo menos consigo mais 3 países. Foram arregimentados soldados sírios, árabes e egípcios. Prestaram serviços para Roma por ocasião da guerra do ano 70 DC. Por este motivo, alguns irmãos acreditam na possibilidade do príncipe que há de vir, por ocasião dele vir, o príncipe sair destes povos. Porém, como já falei, repito, respeito, mas não corroboro. A preposição aí do príncipe indica que ele há de vir de Roma. Então esta é uma das considerações que eu quero deixar acerca do texto. Outra coisa, gente, que eu quero destacar nesse texto, o versículo 26, é o espaço de tempo na profecia onde a cidade e o santuário foi destruído. Em qual semana de Daniel aconteceu o evento de 70 DC? De acordo com a profecia, a destruição da cidade, ela está depois das 62 semanas, 7 mais 62, ou seja, 69, fazendo um cálculo mais exato, e antes da última semana. A última semana está no versículo 7. Então, a cidade e o santuário foram destruídos dentro de um hiato de tempo, dentro de uma pausa na profecia. Gente, a destruição de Jerusalém, citada aqui nas 70 semanas, não tem nada a ver com o capítulo vizinho, Daniel capítulo 8, com as 2.300 tardes e manhã. Tem irmãos que interpretam, essa daí não tem como a gente aceitar, e retiram do texto das 70 semanas a destruição de Jerusalém, mas isso é heresia, querendo dar suporte às suas teses. Outros, por exemplo, os preteristas, eles fazem o seguinte, eles pegam o versículo 27, dizem que a metade do versículo diz respeito ao ministério de Jesus e a outra metade do versículo diz respeito à chegada do príncipe para destruir Jerusalém, conforme aconteceu no ano 70 DC. Mas para embasamento das suas teses, eles invertem a ordem dos textos. Desta forma, gente, a Bíblia vira... Eles fazem o que quiser da Bíblia. E não funciona dessa maneira. Mas, enfim, em qual espaço da profecia Jerusalém foi destruída? Jerusalém foi destruída dentro de um hiato de tempo, uma pausa na profecia. Então, os eventos que vimos lá no Novo Testamento em consequência da morte do Messias, todos aconteceram dentro desta pausa. Sendo assim, a grande tribulação propriamente dita será a última semana de Daniel. Esta ainda está por vir, por ocasião em que ele firmar um concerto com muitos, dar-se-á início à última semana de Daniel. Nesta ocasião, vai ser deflagrada a grande tribulação. Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel e por meio da grande tribulação, Deus vai trazer Israel a se converter a Jesus, a se converter a Cristo. Pois, por ocasião que ele veio, ele foi rejeitado, agora Deus
voltando a tratar com a nação, eles reconhecerão Jesus como seu Messias. Desta forma, gente, a igreja não estará aqui na terra. Nós só temos a dizer: Maranata, o nosso Senhor vem. Este é o propósito da grande semana. Ele vai ser das 70 semanas. Elas vão se encerrar, ou vai ter o seu encerramento, com Jesus no seu retorno glorioso, e Israel se convertendo a ele. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.